Meritíssimos e meritíssimas, no julgamento de hoje temos a pauta de uma criatura marítima muito conhecida, Sr. Sirigueijo. Ele comete assédio moral contra seus funcionários? Passo a palavra para a acusação. Bom, para início de pauta, a própria definição de assédio moral já meio que define tudo que o seu Sirigueijo faz com seus funcionários. Pela definição doutrinária, assédio moral no ambiente de trabalho é a exposição constante e prolongada do trabalhador a situações ultrajantes, humilhantes e violadoras de direitos, ao longo da sua jornada de trabalho ou na realização de suas funções. Bom, a consolidação das leis do trabalho não tem uma definição exata do que é o assédio moral, mas ela tem a figura da rescisão indireta, que é o artigo 453, que dá o direito do trabalhador rescindir o seu contrato por meio de 3 tipos de violações que o empregador pode fazer contra ele. A primeira dessas faltas graves é trazida na linha A desse artigo, que é quando o empregador exige do seu funcionário um uso de força excessiva além do que ele consegue aguentar, que, por exemplo, nos episódios Turno Macabro e Medo de Hambúrguer, que ali ele submete o Bob Esponja e o Lula Molusco a uma jornada de mais de 24 horas, o que é claramente um abuso do uso de força dos funcionários. Ou essa mesma falha pode ser caracterizada quando ele exige do funcionário um desvio da sua função que está fixada no contrato, ou o emprego de uma atividade que é moralmente ou legalmente desvirtuada. Como no caso do episódio Faro de Dinheiro, que o seu Sirigueijo obriga o Bob Esponja a deixar o Gary, o animal de estimação do Bob Esponja, com ele, porque o animal consegue farejar dinheiro. E o seu Sirigueijo usa o animal e esse dom dele para conseguir localizar o dinheiro e até mesmo roubar dinheiro de clientes. E enquanto isso, ele obriga o Bob Esponja a fazer um monte de tarefas que não estão na função dele ali, que é excessivo só para ele não ver o que ele está fazendo e não interferir na atividade dele ali. Ou seja, além de tá abusando e pedindo coisa além da função do Bob Esponja, ele ainda tá fazendo uma coisa ilícita que implica o Bob Esponja, porque o animal é dele, a responsabilidade acaba sendo dele se der algum problema. Passando para a linha B desse artigo, a gente tem a falta que é quando o empregador ele age com um excesso de rigorosidade contra o seu empregado, quando ele começa a ter uma certa perseguição. E a gente tem isso muito claro no episódio Lula em Greve. Ai, não é possível que esse episódio tenha esse nome. Eu dei pra impossível. A tradução foi feita de propósito, com certeza. E a gente tem isso muito claro no episódio Lula em Greve, que é quando o Lula Molusco ele se revolta com uma série de abusos que o seu Sirigueijo faz contra ele e acaba entrando em greve, porque além de ser uma jornada excessiva, ele não estava nem recebendo. Então ele sai da sua função e faz greve, que é um direito do trabalhador. E o que o seu Sirigueijo faz? Fica fazendo pressão o tempo inteiro ali enquanto a greve tá durando. E quando a greve acaba, ele joga a culpa dos prejuízos que ele teve no Lula Molusco. E a punição que ele dá pra ele é fazer com que o contrato dele se estenda pelo resto da vida do Lula Molusco. E sobra pro Bob Esponja também. Então ele tem funcionários eternos, escravos na verdade. E agora passando para a terceira e última linha desse artigo, aqui é prevista aquelas situações aí que o empregador faz os seus empregados trabalharem em uma situação de risco iminente ou de pouca higiene no local de trabalho. E aqui a gente tem aquele claro episódio que é muito extremo, essa relação do seu Sirigueijo com seus funcionários, que é mexilhões. Nesse episódio ele perde o seu milionésimo dólar e o que ele faz? Ele pega os seus funcionários e leva para uma pescaria em alto mar extremamente arriscada. Aqui, além de configurar o desvio de função, aí ele enquadra na periculosidade do serviço e para culminar nesse episódio, além de estar em alto mar, ele ainda usa eles como iscas vivas para conseguir recuperar o seu precioso milionésimo dólar. Isso aí já, por si só, já é a falta mais grave que eu consegui encontrar desse nobre empregador. E agora, encerrando a minha acusação inicial, eu passo para o último episódio e consegui ver a grave acusação de assédio moral e onde que ela se faz presente nos atos do seu Sirigueijo. No episódio Siria Lamode, a gente vê que o ambiente de trabalho do Siri Cascudo é muito insalubre e num dia de inverno, que todo mundo estava com frio, o Lula Molusco reclamando, eles estavam sendo forçados a trabalhar na temperatura de 16 graus Celsius e quando eles reclamam com o seu Sirigueijo e pedem para aumentar um pouco o termostato, ele simplesmente nega. E quando eles vão lá e mudam eles mesmos, ele vai e volta para a temperatura fria e obriga eles a continuar ali até o final do turno. Então a gente já viu tanto que ele é bem manipulador. E uma última falta que eu já 4 e 10. Ah, então encerro aqui minha acusação. Eu gostaria de trazer informação que a temperatura correta no ambiente de trabalho é 21 graus Celsius. Então... Eu gostaria de ressaltar que eles estavam abaixo d'água. Alguma regulação fala sobre isso? Não, a regulação é a mesma. Na fenda do biquíni? Mas ele tá usando o direito brasileiro. Então vamos passar para a defesa. Passo a palavra para a defesa fazer sua réplica.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, não que seja um entrave jurídico, mas apenas para curiosidade. Nós estamos aqui julgando ele hoje porque qual dos funcionários dele que fez a denúncia? Qual dos funcionários que fez a queixa? O senhor Bob Esponja ou o senhor Lula Molusco? Respondendo a pergunta, a gente tem a figura do Ministério Público do Trabalho que pode fazer auditorias e fiscalizações no ambiente de trabalho. Se constatar falta, ele pode sim fazer a denúncia, independente de acusação dos próprios funcionários. Obrigado por dar a resposta que eu queria. Porque, obviamente, isso está previsto na legislação de qual país? Onde esse tribunal se situa. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu gostaria que a gente se situasse aqui ao local, a sociedade onde a situação está acontecendo, a fenda do biquíni. Uma sociedade onde, obviamente, só temos ali cidadãos alienados. Seja o senhor Bob Esponja alienado porque ele acha que está no melhor trabalho do mundo. Seja o senhor Lula Molusco que também está alienado porque, apesar de mal-humorado e insatisfeito, ele não sabe como exigir os seus direitos, de onde se apoiar, e acaba, em 90% da série, deixando as coisas fluírem ali, achando que ele tem que lidar com aquilo com mau humor, ao invés de buscar justiça. A gente vê uma alienação muito grande naquela sociedade, mas eu gostaria de falar aqui da alienação do senhor Sirigueijo, na minha defesa. Passo a palavra para a defesa. Bom, se diz que eu estava jogando a culpa na vítima, a culpa não está nas alegadas vítimas, nem no senhor Sirigueijo. A culpa está no momento em que decidimos fazer um julgamento, usando a legislação brasileira para falar de algo que ocorreu na fenda do biquíni. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, então, do que nós temos sobre a legislação da fenda do biquíni. E para isso eu gostaria de colocar aqui, meritíssima, não estou sem papel, mas vou anexar na descrição desse vídeo pelo meio ambiente, é óbvio, um artigo político-científico com o seguinte título: A sociedade da fenda do biquíni vive num estado policial com uma economia anarcocapitalista. Bom, neste seguinte artigo, vários episódios da série Bob Esponja são colocados num compilado para provar inúmeros fatores, mas dois ali mais específicos. Primeiro, que eles vivem numa sociedade onde todos os bens e serviços de produção são propriedade da indústria privada e onde não há regulamentação sobre os mesmos. E o segundo fato mostrado no artigo é que todas as ações dos civis, sejam ali questões cíveis, penais ou trabalhistas, são resolvidas pela força policial, porque ali não existe uma legislação fixa e nem mesmo um sistema judiciário que funcione. E isso é mostrado em vários episódios, como por exemplo, no episódio Pare Cooper Pants, onde o senhor Bob Esponja foi preso. Ele foi preso porque ele não convidou um policial para a festa que ele fez. Casos como esse, assim como em vários outros episódios, mostram ali que não existe um sistema judiciário atuante, porque todas as prisões ocorridas na série Bob Esponja ocorrem da cabeça dos policiais. Neste episódio e em outros, que eu não vou citar todos aqui por falta de tempo, mas que estão no artigo, é deixado comprovado também o quê? Que não existem ali leis que regulem quantos funcionários têm que receber, quanto eles têm que trabalhar, como é a contratação, como é a demissão. Não existem leis trabalhistas na fenda do biquíni, assim como não existe o conceito de assédio moral no trabalho. Nós estamos aqui pegando uma coisa que é da nossa cultura jurídica e tentando enfiar em outra. Até porque o próprio senhor Sirigueijo, ele não conhece esse conceito. Ele é fruto de uma sociedade opressora e ele foi treinado para pensar daquela forma, assim como os funcionários deles são alienados. A gente tende a pensar que a cultura deles está muito perto da nossa, porque a gente enxerga semelhanças, a gente vê semelhanças e acha que está claro enxergar o assédio moral ali. Mas, gente, aquilo ali é uma farsa. A sociedade deles não se parece em nada com a nossa. Para começo de conversa, quem é o governante? É um presidente? Não, é um rei. É um rei, o rei Netuno, que disfarça ali algumas instituições para fingir que ali é uma sociedade onde as coisas funcionam, onde há paz, justiça, mas não, ali não existe a justiça do trabalho. Como é que você quer então falar que o senhor Sirigueijo pode fazer uma coisa da qual ele nunca foi prevenido? Não existe nada ali regulamentando que ele não pode fazer o que ele faz. Eu, enquanto ser humano, defendo que as coisas devam ser diferentes. Eu defendo que aquela população deva ser conscientizada para derrubar esse governo, para derrubar aquele governo, para que aí sim possa existir uma regulamentação. Mas, enquanto isso, a gente não pode culpar o pobre indivíduo do senhor Sirigueijo
por algo que não está regulamentado em lugar nenhum. Isso não faz parte da cultura jurídica da sociedade dele, isso não faz parte da cultura dele. Isso é algo da nossa cultura que estamos enfiando ali. Então, vamos aguardar que a regulamentação seja criada para que depois possamos debater essa questão no tribunal. Passo a palavra à acusação fazer sua réplica. Bom, eu espero muito que o autor do texto seja um habitante da Fenda do Biquíni, porque senão ele está fazendo a mesma coisa que a gente fez, uma análise externa. E se a pauta chegou ao tribunal, ela Você não merece... fez uma análise externa, você fez uma completamente interna, você não mencionou a Fenda do Biquíni nos seus argumentos. Meu tempo de fala... Você me interrompeu, por favor. Parou, né? parou o seu tempo, parou o meu também? Parou o seu tempo. Parou. queridinho. Então certo. Parou o seu tempo. Vamos seguir. Já Por favor, ordem nesse tribunal. É meio contraditório, porque ao mesmo tempo que existe um rei, é uma sociedade anarcocapitalista. E ao mesmo tempo que não tem... Traços da economia anarcocapitalista. Certo. Defesa. Por favor, você já explanou. Agora, analisando os valores da sociedade, já que ela não tem nada de reflexo com a nossa sociedade, por que então que o Lula Molusco tem uma noção de greve? Tem um episódio que chama Lula em Greve. Ele tem uma noção de que existe sim abuso no ambiente de trabalho. E por que que o Bob Esponja, que é o personagem mais inocente, no episódio que o Gary está sendo usado como farejador de dinheiro, ele sabe, ele percebe algum ponto que o seu sirigueiro está abusando da força de trabalho dele, usando o seu cargo para distanciar ele do seu animal e usar ele para fins ilícitos. E por fim, só para demonstrar que eles têm uma noção do que é certo e errado na relação de trabalho, no episódio que o Bob Esponja ele começa a trabalhar no jornal, o próprio seu sirigueiro dá a ideia para ele, quando ele investiga a fonte de renda do seu sirigueiro, constata que tem dinheiro falso ali e que ele paga os funcionários com dinheiro falso, não só o Bob Esponja, mas a sociedade da Fenda do Biquíni fica revoltada com o seu siriguejo. Então, essa noção de relação de trabalho abusiva por conta de assédio moral existe sim na Fenda do Biquíni. Acabou seu tempo. Ai. Tem o começo da revolta para derrubar o governo aí, ó. A gente tá no mesmo Bom. caminho. Gostaria de parabenizar as duas partes, principalmente a defesa, porque buscou a fundo seus argumentos, só que eles não se encaixam no porquê desse tribunal. Esse tribunal é praticamente a ONU. A gente julga o que a gente considera que é errado de acordo com nossa legislação. E mesmo se a gente não fosse pensar nisso, vamos pensar em valores morais, éticos, filosóficos, que são universais. Assédio moral, através da definição da acusação, ficou claro que vai além da palavra assédio que está numa legislação. E nesse caso, o assédio moral existe, infelizmente. E pelos poderes de Grayskull a mim investidos, eu sentencio a favor da acusação e o senhor Siriguejo comete assédio moral contra os seus funcionários. É esse tribunal que precisa de julgamento, não o senhor Siriguejo. A condenação é outra história. A gente pode requerir para alguma autoridade da Fenda do Biquíni. Dando a liçãozinha de final de sempre do julgamento, é sempre bom ressaltar que o que nós trazendo aqui é uma brincadeira com dois lados, né? E que não há dúvida que o senhor Siriguejo comete assédio moral, e é importante você saber isso, porque se você já sofreu no seu trabalho ou qualquer uma das coisas que o senhor Siriguejo faz, Denuncia. Tá errado! tá errado. Pode Tá denunciar. errado! Como o Léo falou, existe um órgão chamado... exatamente. O Ministério Público do Trabalho ele pode te ajudar nesses casos. Volta lá na fala do Léo, escuta tudo que ele falou e vai anotando. Você pode receber até indenização nesses casos aí. Quanto mais grave for, maior a indenização e é direito do trabalhador. Que a justiça do trabalho não existe mais. Eu ia falar, é. cuidado na ajuização, porque, né, tem Consulta o Ministério Público antes. pormenores. Vê o que ele vai falar, se vale, se vai dar certo. Perigoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que o senhor Siriguejo não comete assédio moral contra o seu funcionário, Você se inscreve no canal. Eu acho que você devia viver na Fenda do Biquíni, é melhor. vá para uma mais sociedade Tá, anarcocapitalista e viva lá. A não ser que você tenha uma empresa, né? Que Aí você tá faça isso com justificado. seus funcionários. É. Mas não faça isso. Justificado você entender isso, não você fazer. Enfim, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, comentem aqui quais outros julgamentos vocês querem ver. E até a próxima, pessoal.